Fala, senhores do Conselho de Quinta, mais um Conselho de Quinta, o número 12, é o último episódio que a gente conta. A partir do próximo vocês vão ver como é que vai ser, assistam o próximo episódio também, vocês vão ver como é que vai ser a contagem, porque estamos chegando perto de eleição, a gente tem que tomar muito cuidado agora. Sou Pedro Brandão, né? Você está no Conselho de Quinta, um podcast que fala, que trata sobre assuntos profissionais, polêmicos, assuntos variados, alguns até nada a ver, né não, Vitão? E convidamos grandes profissionais do mercado também para tratar desses assuntos com a gente. Os vídeos vão ao ar toda quinta-feira às 20 horas, 8 horas da noite no YouTube. Não deixa de se inscrever, de ativar o sininho, se inscrever aqui no canal, se inscreva. Estamos cada vez mais perto do ao vivo, né não, Vitão? Faltam quantos pro ao vivo? Ó, aqui pro ao vivo acho que falta pouco, em torno de 6, eu acho, alguma coisa assim, a gente tem que conferir, mas a gente tá perto da meta, porque a nossa meta é estar próximo de 100 mil, então como falta 99,9999% da audiência, faça aí desse apoio, compartilhe, ative o sininho, porque a gente ainda não é relevante, mas um dia seremos. Quem nos der atenção agora terá mais atenção futura, não é não, Pedrão? É isso, quiser virar amigo, vira agora, porque se deixar para virar amigo para querer ir pra lancha depois, já não vai conseguir. Exatamente. Não deixe de se inscrever, então ativa o sino para receber as atualizações e também segue a gente lá no Instagram, tá? O meu IAM Pedro Brandão, o do Vitão victorpaiva.adv tá aqui na descrição e segue também o Conselho de Quinta PDC. Temos um convidado especial hoje. Rapaziada, hoje a gente tá aqui com Diego Coelho. Diego é cirurgião bucomaxilofacial, é empresário brasileiro, que fique claro, cristão, marido, pai de 2 filhas, é papai também, que nem eu, amante do tênis, a gente já estava combinando de jogar o tênis aqui um pouquinho antes de gravar, e amante também da moda de viola. É bom, quem que você gosta, Diogão, ou Diegão, de moda de viola? Gosto de todos, né, meus amigos? Bom dia a todos aí. Bom dia à audiência, que hoje representa apenas 1% do que será no futuro. Uma honra estar aqui no podcast número 12. É 11 ou 12? Esse é o 12. Né? Se fosse o próximo, se fosse o seguinte, né, aí não, talvez ia ser uma honra, né? Esse é o problema. Será que a gente pula? Eu acho que a gente devia pular a numeração. A gente faz temático, né? A gente pode fazer temático também. Às vezes uma paródia. Ou você chama um Canhota pra sabatinar no episódio 13, que tal? Tem isso. Eu tenho aqui uma fantasia de carnaval, acho que dá pra fazer. É isso, meu irmão. Seja bem-vindo, tá? Vamos bater um papo hoje. Passa teu Instagram já, Diego, o pessoal te acompanhar lá. Uma honra, por favor. Preciso de seguidores. DR Diego Coelho. DR Diego Coelho, ele vai estar aqui na descrição também, tá? Aqui embaixo a descrição é só você clicar em cima, já é direcionado lá pro Instagram. Vamos tacar pau nisso ou não? Bora lá, e assim, lembrando que esse que vos fala, né, grande doutor Diego Coelho, é um dos melhores profissionais de Brasília, que já conta ali com uma comunidade muito grande até nas redes e tudo mais, então sigam, porque realmente em Brasília, talvez um dos poucos dentistas aí, bucomaxilos, que eu conheci, que conversa de pessoa para pessoa, né, como deve ser, e não aquele tecnicismo enjoado que a gente bate o martelo aqui o tempo todo. Então, tu quer aprender alguma coisa relevante realmente sobre odontologia, sobre o mundo bucomaxilo? Pô, acompanha o cara que ele é bom. E para além disso, vira e mexe, ele posta lá um videozinho dele cantando Frozen, ou a música do Aladdin, que eu tô absolutamente apaixonado. Então, assim, é realmente um coringa, tá? Então, fica aí a recomendação pessoal. Vai ter dancinha a partir do ano que vem. Você faz Frozen, toca Frozen na viola, não? Uai, na viola não, mas no piano já fui desafiado pela minha filha, vou ter que fazer. O cara faz tudo, é por isso que eu tô te falando, é coringa.
É igual o pato, né? O pato, ele nada, ele voa e ele corre, mas tudo mais ou menos. Mais ou menos. Mas tem um negócio que ele faz bem, eu já vou deixar aqui, ó. O Diego, ele é responsável pela face desse menino aqui, ó. Olha essa carinha bonitinha ali, ó. Ele fez o que ele pôde, né? Ele fez o que dá para ser feito. A partir daí já é caso de espiritualidade, é igreja. Mas até Exato. onde dava para fazer, ele fez. Olha lá o menino. Dá para executar profissionalmente, foi feito. Agora a partir dali é milagre. Aí milagre. Ali já é milagre. Santo, aí, aí é caso de santo, né? Galera, e foi bom vocês falarem isso aí, que eu tô assim admirado. Ontem teve a aparição do Pablo Marçal de volta ao cenário político, não é verdade? E ele tá com bigodinho. Eu falei, meu irmão, né, cara? A gente antecipou, cavou a falta. Olha a mandíbula do Vitor, depois vai colocar na edição aí o antes e depois dele. O Marçal copiou o Vitor, viu? E eu queria até deixar aqui registrado, o Pablo Marçal. Se você colocou ácido hialurônico e o negócio começar a reabsorver e precisar colocar as próteses faciais, procura aqui o Vitão, que ele mostra como é que a gente fez. Tamo aí, né, Diego? Tamo à disposição, mais uma vez. Eles fizeram até umas comparações lá que ele ficou parecendo uma mistura de Roberto Justus com o Gomes, da família Adams, por causa do bigodinho. E o problema o é que bigodinho, esses dias eu até vi um conteúdo aí, uma notícia de que o bigode é o novo código do público LGBT. Eu até mandei pro Vitor, não foi, ô Vitão? É complicado, né? Como a gente já... eles vão... eles vão capando a gente, né? Porque agora... Real, notícia, tá? É vassourinha, né, Vitor? Não, e eu saio na rua, cara, achando que eu tô parecendo um lenhador. Só que, aparentemente, um outro tipo de lenhador. Esse é o problema, entendeu? Outro tipo, né, meu irmão? Ó, tá vendo? Essas horas, a hora que vem aqui na boca, eu travo a língua, cara. Porque Exato, a gente ainda não tá com o jurídico estabelecido aqui. Mas vamos seguir. A orientação é o limite do cancelamento. Né? Exatamente. Olha só, tá todo mundo... Quer falar alguma coisa ainda antes? Não, pode trazer. A gente vê muito dentista, né? Muito profissional do odonto aí em vários podcasts, né? Então a gente tem sempre conteúdo no ar aí, isso não é nenhuma novidade. Agora eu acho que falta a gente abordar algumas outras áreas aí da odonto que ninguém tá falando, né? Ou pouquíssima gente tá falando. O Diego é um cara super aberto, um cara de conversa fácil aqui com a gente também. É gente como a gente, né? E aí a gente trouxe para abordar alguns temas que são até mais sensíveis na odonto, né? Que não só na odonto, né? Mas a gente vê isso na medicina. Existe essa relação hoje muito complicada, né? De plano de saúde, de conselhos, né? Minha esposa é psicóloga também, tem essa questão do conselho de psicologia. A gente vê muita coisa torta, muita coisa errada, mas ninguém fala sobre isso. Então hoje a gente vai tocar nesse assunto também. Antes de qualquer coisa... quando a gente pensa em... Geralmente o pessoal pensa no dentista, né? Dentista cuida de dente. Só que o dentista é um cara da odontologia. E dentro da odontologia você tem diversas sub-áreas, né? Diversas especialidades. O Diego é bucomaxilo. Diegão, explica pra gente do que exatamente você cuida. O que você faz, meu irmão? Maravilha, Pedrão. Eu quero agradecer esse espaço para falar um pouco da nossa especialidade que está tão presente na sociedade. Quando a pessoa fala de bucomaxilo, ainda tem muita gente que lembra de acidente de trânsito. Quebrou a face, o bucomaxilo vai arrumar, é aquele dentista que está ali no hospital. E também para aquela galera, né, que morde assim, ou morde assim. Então, o bucomaxilo é lembrado em grandes deformidades, mas isso vem mudando ao longo do tempo. Hoje em dia, nós somos citados muito para tratamento de apneia obstrutiva do sono. Então, quando eu tenho aquela região lá atrás, muito estreitinha, que avança os maxilares, é com certeza um dos melhores tratamentos. Somos lembrados na harmonização facial e agora com muita polêmica dentro dos conselhos. Eu até faço parte do conselho aqui de Brasília, tenho que ter muito dedo na hora de falar isso, mas as cirurgias estéticas da face já estão agora liberadas para o cirurgião que está devidamente preparado, ou especialista em bucomaxilofacial, ou COF, cirurgias estéticas odontológicas,
e com muita nobreza dentro da odontologia. Isso já acontece no mundo inteiro e a gente tem sido muito combatido também pelo lado da medicina, entendo, claro, existe uma reserva de mercado, existe, né, pagar um preço para se chegar em algum lugar, todos têm razão. Eu brinco aqui às vezes, Pedrão e Vitão, que não existe santo em área nenhuma, né? A gente tem que buscar o bom senso e o melhor sempre para a sociedade. E o bucomaxila ele vem aí crescendo muito dentro da odontologia. A gente vem fazendo as harmonizações também faciais definitivas. O Vitor vai falar um pouco disso um pouco mais à frente. E eu tenho o prazer de representar essa classe que no mundo inteiro a odonto do Brasil ela já é reconhecida como a melhor, mas nós éramos muito engessados. Então, lá fora o pessoal cede o paciente, lá fora o pessoal faz cirurgia de orelha, o pessoal faz blefaroplastia, mas aqui em Brasília isso era vedado. E uma salva de palmas para o Conselho Federal que teve a coragem de enfrentar isso aí. É o primeiro assunto polêmico do dia, enfrentou e regulamentou as cirurgias estéticas da face e estão agora regulamentando sedação leve, sedação média, profunda. Ainda não, o Conselho Federal conseguiu vetar, e eu acho que com razão, indo contra a minha classe aqui, que eu acho que o dentista não tem que sedar profundo, não. E vamos falar sobre várias outras coisas aí, né? Essa relação dos planos de saúde, que tem sido o calcanhar de Aquiles, acho que de toda a área, a terceirização da saúde pública junto à saúde suplementar tem sido muito complicada, principalmente nos últimos 3 anos aí. Uhum. E Diego, uma dúvida, cara, porque hoje, quando a gente olha para a estatística, a gente entende que o Brasil é o país que, o brasileiro, né, na verdade, é enfim, é o povo que mais investe em procedimentos estéticos. Então, é um mercado que é um grande de um oceano azul, né? E aí, óbvio, entram todas essas questões. O CRO vai bicar com o CRM, porque tem muito mais política do que efetivamente ali técnica e tudo mais, a gente pode abordar isso mais à frente. Mas hoje, quando tu olha para a tua atuação como bucomaxilo, a tua parcela de faturamento maior, tanto hoje quanto prevista para os próximos anos, ela está depositada em estética ou em procedimentos ali que são, por exemplo, ortognáticos, funcionais, né? Para o funcional ali, efetivamente. Você falou muito bem, né? Eu acho que cada profissional tem que se posicionar. Inclusive a estética, a gente brinca que é a consequência de um bom funcional. Então, às vezes, a pessoa está com o queixo para trás, está roncando, um funcional péssimo, está com a apneia. Opera, melhora a respiração, vai impedir, de repente, de ter um mal súbito no futuro, um AVC, porque respirava mal, entre todos os desdobramentos de uma apneia, mas, consequentemente, acaba ficando mais bonito. Sim. Né? Então, a gente tem que se posicionar no funcional sempre em primeiro lugar, né? E depois vem o refinamento estético. Sim. E a questão da ortognática, né? Eu acho que é um assunto que, para muita gente, ele pode ser novo, é um nome bem específico, né? Eu mesmo, antes de conhecer o Diego, acreditava que era para uma coisa muito específica, mas ele tem muitos desdobramentos, e um dele, inclusive, alguns deles vão se linkar, inclusive, com o último profissional que a gente sabatinou, que foi o Ober, né? Que é um cardiologista aqui de Brasília e tudo mais. Então, como que você vê hoje a ortognática para aplicação ali funcional, tanto na questão da respiração, da apneia, na questão ali de eventuais, né, problemas cardiovasculares que essas pessoas podem ter? Qual que é o impacto real positivo que esse procedimento traz? Eu acho que esse é o principal eixo da bucomaxilo hoje. Antes, nós trabalhávamos com deformidades dentofaciais, pessoas que eram queixinho, né, ou assimétricas. Hoje, a principal demanda é o apneia. Por quê? Porque os estudos estão mostrando, hoje já existe uma especialidade dentro da medicina, que é a medicina do sono. Os estudos estão mostrando que não entrar em sono REM é maléfico, que quando você para de respirar tem realmente uma obliteração da nossa orofaringe, o coração ele dispara, então ele fica dando picos, né, de 100 batimentos, 120 batimentos por minuto durante a noite, muitas vezes 40, 50, 100 episódios de apneia. Isso não faz bem para o sistema cardiovascular, não faz bem para a cognição e até mesmo metabólico, onde o nosso organismo descarrega cortisol na corrente sanguínea. Para quê? Para acordar um indivíduo que está lá. Então começa assim, né? Aquela história.
Aí quem tá do lado pega, olha e faz. Aí a esposa olha, esse filho da mãe não vai acordar, não. Esse filho da mãe tá parado. Aí Morreu. Ou a esposa vai cutucar, ou o cortisol vai abrir e vai acordar o indivíduo. Então, isso numa noite, 2 meses, é só ruim, mas ao longo de décadas, né, a gente recebe indicação de cardiologista, indicação de otorrino, indicação de endocrinologistas para a cirurgia ortognática, e eu fico muito feliz, porque está no rol de procedimentos da ANS, na tabela TUS, tá, a obrigatoriedade da cobertura dessa cirurgia, certo? Que tanto faz bem, é algo, um problema de saúde pública, tá? Não só obesidade. Se pensava que só roncava obeso e quem tomava um goró, mas não é só isso, né? Se a via aérea estiver obstruída, vamos fazer uma tomografia e vamos ver se você é candidato à cirurgia ortognática. Sim. Eu acho importante só trazer uma coisa, Vitão. Um negócio legal que o Ober, né, o Dr. Ober Faciani, que foi um dos convidados nossos, que ele costuma dizer é que a morte súbita não existe, né? Não acontece morte súbita, ela vem dando sinais, ela vem dando avisos que são ignorados. Esse, então, da forma como você está trazendo, é um dos avisos, né? Essa questão da apneia, seria uma indicação para uma cirurgia, né? Sim. Eu detesto o profissional terrorista, sabe? Olha, opere, senão você vai morrer. Não, mas a gente tem que ver como é que está o nosso dia, né? Porque se a noite foi mal dormida, o dia eu não tenho memória, eu não tenho humor, né? A minha cognição ela fica aquém, eu fico sendo, às vezes, deixando as coisas para depois, né? A testo vai lá embaixo, quando você vê se está votando Lula, é complicado. Então a gente está fazendo aqui um trabalho social. Agora, brincadeiras à parte, isso é legal, porque é de dentro de casa, tá? Eu acho que o Pedrão não sabe, o Diego já conhece ele a história, então é até bom trazer para o pessoal. Mas a minha avó, por exemplo, ela tem um quadro de apneia ali muito alto. Inclusive, ela sofreu um AVC, teve inúmeros problemas ali depois para a parte motora, né? Que você perde muito disso, já, enfim, né, envelhecida. E todos os processos que ela tentou utilizar para resolver isso até então foram absolutamente ineficazes. Porque, cara, vamos lá, sendo muito sincero aqui, porra, dormir com uma máquina que tá soprando oxigênio na tua cara, porra, isso é uma pica. Fora que o cara começa a usar isso muitas vezes com os seus 30, 40 anos, se for um caso mais complicado, pô, difícil até da tua esposa ter uma atração por você se você tá dormindo igual um Robocop na cama. Então, assim... Porra, e dormir perto de quem ronca pesado é difícil, né, cara? Porra, meu irmão. Todo mundo sofre. Eu acho que sofre mais quem tá do lado. E viagem, cara, e viagem. Porra, fica aquela, quem que vai dormir com o Diego? Pô, eu não vou, porque o Diego dorme, aí tem que pegar um hotel separado. Eu época de Rio de Janeiro, morei com um camarada, um paraibano grande, menino alto e bem grande. Peso pesado mesmo. Você tinha que correr para dormir antes dele. Porque se você deitasse depois dele, dormia todo mundo no mesmo quarto, imagina uma república de moleque no Rio. Se você deitasse no quarto depois dele, você não dormia. Sim. Porque era aquele ronco, meu irmão, de você sentir tremer o ambiente, sabe? É a coisa do gordo, né? Não pode nem falar muito isso aqui para não ser cancelado. Mas o gordo ronca porque é gordo, ou ele ficou gordo porque ronca. Ou seja, se você não respira bem, o seu metabolismo é ruim. Eu era gordo, quero até depois que vocês coloquem a foto aqui na edição, eu corria 10 quilômetros todo dia. E gordo, 110 quilos. Né? Ia pra praia, ficava assado. E como é que tu fazia? Tu colocava um BK na frente, o carro ficava e tu ia atrás. Desse jeito. Para fazer xixi, às vezes sentado, né? Era melhor. Aí... e depois que eu operei, eu sou operado também, ortognática. Aí minha saturação foi lá em cima, eu parei com esses episódios e emagreci normalmente. Claro que agora a gente dá uma repicada com o Monjaro, que é a droga do momento, mas consegui manter uma saúde legal depois da ortognática. Sim. E eu tenho uma dúvida, Diego. Eu ouvi isso há algum tempo. Falei, quando eu tiver a oportunidade de estar com o Diego, eu vou perguntar. Que a minha esposa, a doutora Paula, ela tem um quadro de... Ela sempre lutou muito com isso, mas ela tem a olheira um pouco marcada, né, e tudo mais. E quando a gente foi analisar, ela já passou por diversos médicos e tudo mais, e a gente acabou chegando ali a um denominador que isso está muito ligado também com a questão da respiração, né, durante a noite e tudo mais. Tu
qual que é a conexão disso, velho? Por que isso acontece? Pode ser várias coisas, né? Acho que primeiro profissional, o alergista, né? O médico alergista, para ver se tem alguma coisa. Mas dentro da respiração, é importante selar a boca. Então, você que tem criança, observa a sua criança, se ela está dormindo ou está estudando, está com a boca aberta, isso prejudica, porque seca a boca, menos saliva, mais cárie, mais mau hálito, mais gengivite, rinite, faringite, amidalite. Selar o lábio é muito importante. E isso tem muito a ver com a olheira, desidrata, né? Então a gente tem que realmente observar como é que está a postura. A doutora Paula eu conheço muito bem, muitas vezes ela tem um queixinho um pouquinho para trás, pode ser isso. Para a criança, consultar também o fonoaudiólogo, logo com 5, 4 anos de idade, fonoaudiólogo profissional maravilhoso para poder diagnosticar precocemente qualquer problema de respiração bucal. Legal, e isso interfere até na estética a longo prazo, né? Porque essa pessoa ela ainda está desenvolvendo ali a parte da maxila, a parte óssea e tudo mais, então pode ser que isso aí, pode ser que o teu filho tenha um ROI mais alto, tá? Um valuation maior se você cuidar dele agora e não procure o Diego aí. Com toda certeza. Até a postura da pessoa, né? Às vezes fica um pouquinho assim. Eu já vi isso é real. Eles falam que, dependendo do jeito que tá ali organizada a estrutura da maxila, vai interferir no corpo todo. Totalmente real, da cifose. O subconsciente trabalha sempre tentando compensar. Então, tem carne no nariz, abre a boca para respirar. Abriu a boca para respirar, o organismo tenta jogar o queixo para frente para abrir a via aérea. E por aí vão várias compensações que vai até o pé. Aí, às vezes é aquela pessoa que tem a dor de cabeça crônica, não sabe pelo que é. Pode acontecer, são as enxaquecas idiopáticas, né? Acontece de operar ortognática por uma coisa e a enxaqueca melhorar. A gente atira no que vê, acerta no que não vê, o bingo assim. É isso, o corpo humano é mágico, né, cara? É muito, muito perfeito, assim, como as coisas conversam. Cada dia eu fico mais burro, quanto mais estudo o corpo humano, mais eu percebo que a verdade de ontem é a mentira de amanhã e vice-versa. E a gente tem que estar sempre observando a clínica. A clínica é soberana. Sim. Porque até artigos, infelizmente, né? A gente vê depois lá do falso. Meu irmão, hoje é complicado. Tudo enviesado. A gente não sabe o que é a verdade da evidência científica. E, Diego, para puxar a finalização, até partir para a finalização desse bloco, porque ele serve para o pessoal entender mais sobre você, entender mais sobre o teu trabalho. Algo que eu acho que é muito importante, permeia o imaginário popular, é o seguinte, cara, recuperação disso aqui, Dieguinho, porque muitas vezes tu entra ali e quebra tudo, velho, quebra maxila, joga pra frente, parafusa, joga prótese, então assim, como que tu conversa, como que tu tranquiliza uma pessoa para realizar algo que é bom, vai ser muito bom para ela no longo prazo, mas que ela sabe que por um período ali vai ser sofrido, como que é esse teu trabalho? Excelente pergunta, oportunidade até para eu falar, porque eu sempre pensei o seguinte, o mal do esperto é achar que o outro é bobo. Não adianta eu dizer que eu vou quebrar a cara da pessoa e ela vai sair de lá cantarolando. Então eu já chego e falo, vai detonar. Já fala logo, entendeu? Só que a cirurgia de hoje ela é uma cirurgia diferente. Antes a gente abria isso aqui, ó, uma maxila, abria isso aqui, cortava a serra com a serra reciprocante, tipo, hoje é piezo ultrassônico. Eu não me operaria há 8 anos atrás. Eu não tinha planejamento virtual, que diminuiu a cirurgia de 8 horas para 4 horas, uma ortognática, por exemplo, 3 horas e meia. Né? Eu não me operaria porque para cortar o osso não tinha peso, o peso não corta nervo, não corta artéria, entre outras coisas de segurança da anestesia geral. Né? Não dá para dizer que a cirurgia é simples, mas uma cirurgia necessária. Imagine uma balança gigante, respirar por décadas ou passar 3 semanas sendo mimado pelo seu cônjuge com sino na mão e recebendo tudo na mão. Com um elotermezinho, geladinho. Maratonando aí uma série, esse podcast maravilhoso. É isso, então eu tenho essa mesma visão, assim, eu acho que às vezes há males que eles têm que ser enfrentados, né, e é importante essa evolução ali da cirurgia, da medicina, da própria odonto, né, para que isso tenha cada vez mais um potencial ofensivo menor, porque, cara, tu tá operando, na maior parte das vezes, pessoas de idade, que é o cara que vai estar já com problema respiratório, então a recuperação
do idoso é a mesma que a recuperação de um jovem? Com certeza não, né? E aí eu falo isso para o jovem, opera logo agora, porque a senhorinha de 70 e poucos anos, que nós operamos semana passada, ainda está lá, se recuperando, mas menino de 19 melhora muito rápido. Parece o rabo da lagartixa. São reptilianos. Será que são reptilianos? Você cortou e já cicatrizou, né? É interessante isso. Pedro, desculpa eu te interromper. Olha só. Não, vamos lá, vamos seguir aqui. A gente vive num país, cara, que é assim, é o celeiro da vaidade, né? Você vê os ataques, as crises de vaidade, as crises de ego em vários setores aí da sociedade. A gente vê na justiça, a gente vê dentro da política, né? A gente vê dentro dos conselhos. E existe aí uma rusga, né? A gente tem visto aí, né? Uma rusga entre o Conselho de Medicina, né, o CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, e o de Odontologia. Né? Eu tinha até aqui essa notícia na tela aí. E essa briga aí existe, né, pelo que eu entendo, né, ela está relacionada à atuação, né, a certos limites da atuação, pelo menos pelo que a gente entendeu, né, o Conselho de Medicina tentando limitar a atuação do dentista, né, do profissional da odontologia. Para a gente entrar nesse assunto, da onde que vem, aonde que começa essa briga aí entre o Conselho de Medicina e o Conselho de Odonto? É uma excelente pergunta, isso vai longe, a gente nem teria tempo para explanar muito específico isso aqui, mas eu agradeço a oportunidade. O que acontece? Essa questão do dentista sedar, tá? Em primeiro lugar, eu quero te dizer que isso acontece no mundo inteiro. Os dentistas cedam. Pessoal, odontologia é estressante. Vai fazer um canal. Vai, de repente, fazer uma remoção de tártaro, uma extração de siso. E no mundo inteiro, o dentista ceda por várias vias. Só que não foi o CFO quem provocou isso aí. Tá? O que acontece é que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia acionou a justiça, certo? Para não cedar mais para dentistas em consultório. Só que a própria justiça entendeu, através da Lei 5.081, que isso sim é prerrogativa do cirurgião dentista. Isso acontece no mundo inteiro e deveria acontecer aqui. E obrigou o CFO a se manifestar. Ora, CFO, enquanto vocês não criarem as suas próprias diretrizes, vocês vão sedar dentro das diretrizes do Conselho Federal de Medicina. E assim foi feito por 8, 10 meses, até que o CFO, provocado pela justiça, teve que criar essa nova resolução para a sedação, que culminou aí na mimimi, foguete do CFM dizendo que o dentista não ceda. Concordo com muitos pontos dentro da medicina, realmente uma sedação profunda pode evoluir para uma anestesia geral, intubação é ato médico, o dentista não pode fazer, tá? Então, ainda existem pontos a serem discutidos, eu acho que o estouro midiático ele foi muito além da discussão científica mais madura que deveria estar acontecendo. E muita água vai passar por baixo dessa ponte aí, com certeza. Agora, o que caracteriza, o que é a sedação profunda, o que ela não é profunda, o que é o que dentro disso? E esse é o grande problema, né? A via de administração que menos importa, se vai ser venosa, se vai ser oral. Uma velhinha pode evoluir para uma sedação profunda com 10 gotas de Rivotril oral, né? E o jovem pode receber uma venosa com ketamina e entre outras drogas pesadas e não afundar, que a gente brinca, né? Que a gente às vezes fala. Então, assim, é uma linha muito tênue. Como é que você vai comprovar uma sedação superficial que pode evoluir para uma profunda? Então, algo a ser discutido. O importante é ter preparo. Eu tenho que ter desfibrilador, eu tenho que ter monitorização, eu tenho que ter capnógrafo para poder saber a volta ali do gás carbônico, porque o oxigênio no oxímetro dá um delay, tá joia? E eu tenho que ter manejo de via aérea. E algumas coisas o dentista realmente não tem preparo para isso, mas o CFO quis só responder a provocação ou a atuação da Justiça Federal. Então, eu acho que tem que esquecer que existem brigas de classes e pensar no paciente. Qual é a segurança do paciente? A Anvisa agora ela conseguiu cadastrar em nível 1, 2 e 3 os consultórios odontológicos. Isso foi muito bom, porque antes não existia uma regra. Quando não há regra, tudo é hospital.
Gente, a gente vive no Brasil. Nem todo mundo tem a situação financeira para estar fazendo uma extração de siso no hospital, ou um canal no hospital. Então, a gente tem que flexibilizar isso aí também para consultórios. Parabéns para a Anvisa, que regulamentou isso aí, e eu tenho certeza que os consultórios vão se adequar e a gente vai evoluindo nesse sentido. Não, e Diego, loucura aqui, né? Porque a tua perspectiva me traz uma reflexão, que eu até quero a tua opinião sobre isso, porque, cara, quando a gente passa, por exemplo, a gente vai fazer um siso, e aí esse siso a gente ali, como vai fazer sedação, a gente vai fazer em ambiente hospitalar. Cara, as coisas no Brasil são tão complicadas, e a tua classe, ela tá tão, de certa forma, a gente tem tantos profissionais que, né, estão no mercado aí competindo por preço e tudo mais dentro da odontologia, que se a gente vai fazer isso no hospital, meu irmão, eu tenho a impressão, e até quero a tua visão sobre isso, que talvez o hospital seja mais caro do que o próprio procedimento que vai ser feito. Com certeza, isso acontece em muitas cirurgias, né? Então você tem anestesista, o centro cirúrgico à disposição, UTI à disposição, reserva de sangue muitas vezes, só que eu não sou contra o hospital muitas vezes ser mais caro que o procedimento, porque a segurança do paciente vem em primeiro lugar, né? A equipe multidisciplinar, ela existe para isso. Sim. Na verdade, eu sou contra ser inviável para muitas pessoas e não se ter um recurso para poder tentar melhorar isso sem abrir mão da segurança. Claro. Sim, exato, porque se é um processo que não precisa de hospital, ao levá-lo para o hospital, cara, tu impede que, sei lá, 70%, 80% da população acesse uma parada que hoje é, de certa forma, acessível, né, e tudo mais. Mas é legal isso, né? Que é quando o cara que tá lá com o umbigo numa mesa, lendo, né, analisando tudo por fora, sem abrir a boca de ninguém, acaba contrastando com a realidade clínica de quem tá ali no dia a dia, entende realmente. Eu acho que esses deveriam ser ouvidos, né? E vamos pôr o dedinho na ferida da política, né? Essa briga de classes, ela está acontecendo porque o mercado encheu de profissionais. Se abre mais faculdade que farmácia hoje, pessoal. Tem mais faculdade que igreja, né? Claro, quanto mais igreja, melhor, mas, pelo amor de Deus, é um nível de profissional mais baixo, infelizmente, pela quantidade de instituições, muito pouco fiscalizado, muito pouco entendido aí, e aí o que acontece? Começa a briga mercadológica, a reserva vai caindo, a pessoa chega naquele ponto mais rápido do que deveria, e quem sofre é a população. O populismo, que o meu filho vai ser doutor, mas no final, infelizmente, vai dirigir Uber, com todo respeito a quem dirige Uber, que eu acho super necessário. E fora o seguinte, a gente está falando aí de quem de fato se forma, né? Eu imagino que muitas vezes as polêmicas nasçam dos açougues que tem por aí, né? De gente que não deveria estar atuando, não deveria estar fazendo cirurgia e acaba fazendo, né? Sem o preparo, a autorização necessária, sem o lugar necessário, lugar compatível, né? Sem um consultório compatível. Quanta gente tem por aí atuando sem registro, né? Tem demais. Lá no CFO, no CRO, nós fazemos aí um trabalho muito firme, muito atuante dentro da fiscalização. Brasília mudou muito desde que nós assumimos a gestão e pretendemos continuar melhorando. Né? Claro que a perfeição ela não existe, mas essa nova chapa, né, ela é muito idônea e muito atuante no Distrito Federal. Vamos tentar melhorar isso aí. Mas enquanto o MEC não se posicionar e, consequentemente, o Executivo brasileiro não entender que a gente precisa criar um ensino de qualidade, claro, para todos, mas de qualidade, essa situação vai cada dia piorando. Sim. E, Diego, me diz aí, cara, como é que tá a questão estética para odontologia hoje? O que pode e o que não pode? Tudo pode e tudo não pode, né? O negócio tá uma aqui. Eu imagino. Às vezes eu sinto assim que é uma briga por partes do corpo, né? Daqui do pescoço para baixo eu sou médico, eu cuido. Do pescoço para cima você cuida. Na década de 60 já dividiram o corpo humano, né? A especialidade para tudo. E eu percebo isso aí, que o generalista ele tem voltado com tudo. O paciente ele quer fazer tudo com um só profissional. Olha que coisa louca, né? Primeiro criaram as especialidades, mas não, Diego, se você fizer o meu canal, eu prefiro. Mas, criatura, eu não sei fazer canal. Não, mas eu confiei em você. Dá uma estudadinha lá, resolve. Então, o generalista está voltando. Pega um tutorial no YouTube lá, pô. Abre aí, depois você vê. Vai que eu vou lendo para você aqui, ó. E a estética ela é muito ampla, né? Dentro da minha área, que é a cirúrgica,
a gente procura trabalhar com os implantes faciais, né? O grande doutor Vitor aí usa, e eu gostei muito, na época achei exagerado, quis convencê-lo a colocar menor, e no final, para minha felicidade, ele estava certo. Mostra aí o perfilzão. Ficou bom. Mostra o rostinho, ó o rostinho desse menino. Ó, de dar tapinha assim, ó. Calma. E ó, assim, legal, cara, porque é até bom trazer essa experiência que eu tive, sabe? Porque me surpreendeu muito. Um ponto que eu acho que é a dúvida de todo mundo que pensa em fazer algo mais permanente e tudo mais é a previsibilidade. E a previsibilidade dentro da estética, ela é realmente muito difícil de a gente dar. Já é difícil no direito, estético, corpo humano, pele, veia, a gente não sabe o que vai acontecer, gordura. Agora, hoje as coisas estão tão evoluídas, eu não digo que é todo mundo, mas o processo do Diego, então vou falar do teu processo. É super interessante porque quando a gente começou a conversar e tudo mais, cara, o bicho desenhou o meu rosto, pré e pós. É loucura. Faz ali em 3D, me entregou o meu rosto, assim, tu prefere esse rosto, esse ou esse. É legal demais, é um catálogo. Você quer ficar parecendo o Brad Pitt, ou enfim, nem tanto, aqui eu tô exagerando. Mas é super legal. O Brad Pitt quer parecer com você, Vitor. Que isso, aí me deixa até sem graça, até porque eu não acredito no que foi dito, mas vamos lá. É super legal, falando sério agora, porque tu tem essa visualização, porque eu acho que a maior dor de quem vai passar por isso é realmente, pô, e se ficar ruim? Primeiro, se ficar ruim dá para tirar, né, Diego? Sim. É um processo complicado, mas a gente já tem essa visualização, isso é legal. Como que é para você apresentar essa previsibilidade? Te ajuda? Como que fica isso? Geralmente o paciente, quando vai fazer uma harmonização, ele já põe ali na cabeça, eu vou preencher com ácido hialurônico ou eu vou pôr prótese, né? Para os que conhecem a prótese. E algumas pessoas falam que eu sou crítico ao ácido hialurônico, mas eu tenho que ser crítico ao excesso de ácido hialurônico. Então, você fazer um ácido hialurônico no lábio, aqui no sulco, né, um pouquinho aqui no malar, maravilha, eu também tenho. Eu acho legal. Só que existem algumas inverdades sobre o ácido hialurônico que pouca gente sabe, né? O lado dark da odontologia, porque o ácido hialurônico ele não é reabsorvido como se pensava. Hoje tem estudos mostrando ressonância magnética de 10 anos e o paciente com ácido hialurônico lá. E pior, com mais ml do que quando tinha sido colocado. Por quê? Porque ele é hidrofílico, ele junta água e ele aumenta. Então você vê a pessoa faz uma harmonização, fica bonito ali na hora, daqui 1 ano, 2, ele já está com cara de bola. Porque o ácido caminha no rosto, né? Aí começa, né? Então, a prótese facial ela veio para suprir essa demanda de grandes preenchimentos. Preenchimento no ângulo, no mento, no paranasal, aqui no zigomático, onde eu tenho algo que eu acho muito importante, que o Vitor falou muito bem, reversível. Eu quero ser dentista por pelo menos mais 20 ou 30 anos. Se lá na frente é feio ter ângulo, eu tiro. Se Deus o livre, acontece uma doença que eu não posso ter nada artificial no corpo, eu tiro. Se até prótese de mama, a pessoa geralmente reopera com 10 anos, eu quero algo que seja reversível. Até lente de contato troca por outra muitas vezes. Né? Esse é o primeiro ponto da prótese. Segundo, que o Vitor falou muito bem, que é a previsibilidade. Hoje, com os softwares, eu consigo saber o quanto esse ângulo vai abrir, o quanto ele vai crescer nesse sentido, o mento, né? O Vitor chegou com alguns cases de inteligência artificial para mim, e eu ralei para poder chegar num projeto para ele, né? Porque ele é danado, ele é medão, ele é loucura. Pô, mas é maneiro, cara, porque é tudo customizável, né, Diego? Porque o rosto não é simétrico, velho. Tu vai pôr uma prótese, antigamente punha de plástico, já tá até legal tu trazer isso, essa evolução, né? Antes a gente tinha o polietileno poroso, legal, biocompatível, quase osso-integrável, mas tamanho PNG. Né? Eu, inclusive, uso aqui, ó, porque o meu foi feito há 8 anos atrás. Mas a customização, ela além de aproximar a expectativa do paciente ao que eu posso entregar, a gente divide a responsabilidade do resultado final. Isso é muito bom profissional. Né? Injetar ácido hialurônico, você depende do material, do tecido do paciente, da habilidade do injetor, você depende de uma série de coisas. E para preencher muito, desculpa, não fica bonito. A verdade é essa, vamos botar o dedo na ferida, aqui é sem mimimi, fica cara de bola. Não dá. Fica sem expressão. E outra coisa que é importante, não é seu, isso é bizarro.
você sabe que tu tá de uma maneira que daqui 2, 3 meses você não vai estar. Então não te dá aquela segurança de tipo, porra, isso faz parte de mim. Você não se sente daquele jeito porque você sabe que aquilo é uma maquiagem e tudo mais. Isso é legal também, porque isso deu impacto para mim. A única diferença negativa de prótese facial em detrimento à harmonização full face com ácido hialurônico, na minha opinião, é que tem cirurgia. Faz a cirurgia, vai passar, vai melhorar e depois o resultado fica. A gente tem investido muito nisso aí. Fui um dos primeiros a levantar a bandeira da customização. Hoje a gente dá palestra, faz curso e aprende com os pacientes a cada dia. Aquele ali podia ter sido um pouquinho mais, esse aqui eu podia ter colocado um pouco mais quadrado. A sandália da humildade também cabe para o profissional sempre. Sim. Ô, Diegão, como é que é essa relação? Desculpa, Vitão, só perguntar falar. Isso aqui. Como é que é essa relação, cara, de vocês com o pessoal, tanto da medicina, mais da parte estética, e com os esteticistas, os puramente esteticistas, que acabam fazendo alguns procedimentos, né? Como é que é esse bololô aí? Como é que tá funcionando isso, cara? Eu costumo dizer que essa briga midiática, muitas vezes ela não é real no dia a dia. Eu tenho muitos colegas médicos, eu indico todo dia para colega médico fazer rinoplastia, não me sinto capaz, nem acho que o dentista deveria fazer, mas enfim, opinião pessoal. É uma cirurgia altamente complexa, na minha opinião, deveria ter uma faculdade de rinoplastia. O dentista faz rino também? Agora está liberado pelo CFO, quem é buco ou tem a CEOF, né? A especialização em cirurgias estéticas orofaciais. Só que existe uma curva, tudo é curva de aprendizado, meus amigos. Ninguém nasce sabendo, igual o tênis, Pedrão. Me fala aí se alguém é tenista com menos de 5 anos. Não. Nem um gênio, é difícil. Então, dentro do dia a dia, os bucomaxilos, eles sempre fizeram a parte de trauma no hospital e os médicos respeitavam isso. Na década de 80 foi tirado do buco remoção de tumor, foi tirado do buco remoção de glândula. E eu acho justo, por quê? Porque tumor tem quimioterapia, é doença médico que trata nesse sentido. E deixar a ortognática. Né? Só que, infelizmente, o mercado vai enchendo, algumas pessoas começam a invadir a área da outra, a gente tem que ter muita sabedoria. Eu pretendo manter o meu bom relacionamento saudável com os belos e maravilhosos doutores que me indicam para as próteses, para a ortognática, preocupado com o paciente, mas teve muito médico também que começou a fazer cirurgia ortognática. Muito médico também. Ô, Vitão, vamos lançar uma bomba aqui, uma pergunta polêmica. Traz ela, que eu tô segurando. A gente tem que botar uma vinheta aqui, ó. Quem entende mais de boca, é médico ou é o pessoal da odonto? A de boca da odonto, né? E eu diria além, né, do sistema estomatognático. A odonto, ela estuda 5 anos, às vezes 4, mais 3 de qualquer pós-graduação séria, né? Músculos, nervos, vascularização de toda a face. A medicina também estuda, mas o corpo inteiro. Uma pessoa vai começar a estudar a face, vai fazer cirurgia geral, então, primeiro ano de internato, cirurgia geral, e o plástico vai fazer, depois da cirurgia geral, mais 2 ou 3 anos da sua residência, não é exclusiva em face. Cirurgião dentista também, né? Claro que toda profissão tem os bons e os ruins, mas cirurgião dentista, teoricamente, quantidade de horas dedicado em cursos sérios, estuda mais horas de face do que o médico. E por que não trabalhar em conjunto? O cirurgião dentista faz ortognática, o médico faz o nariz, e o lifting faz os dois juntos, né? E sempre buscando o melhor para o paciente. Então, paciente, pesquise o profissional que você vai trabalhar, se ele tem um case de sucesso, se alguém da sua família operou, se foi bem tratado, numa eventual intercorrência, como que ele se posicionou. Investigue o colega, vê se tem muito processo, veja se é especialista, né? Conversa com o Dr. Victor, contrata uma consultoria para ver se juridicamente, né? Isso importa, tudo importa quando nós vamos trabalhar. Ver se ele tem um registro de fato, né? Um registro válido. Um registro de especialista é um bom começo. O número do conselho é importante, né? Sem preconceito com recém-formado. Mas quem tem mais tempo de formado, teoricamente, tem mais experiência. Então, quanto menor o númerozinho do conselho, se é 4 dígitos, se é 5 dígitos, enfim, mais tempo de profissão o profissional tem.
Uhum. Tudo isso é importante. E essas polêmicas não ajudam em nada o paciente. Eu acho que essas discussões de área de atuação tinham que ser feitas em off. Mas hoje, Pedrão, você sabe, tudo é engajamento. Às vezes a pessoa nem concorda com aquilo, mas ela quer pôr o dedo na ferida e quer engajar. Vai vender mais, né? Vai vender mais. Cara, eu olhando de fora, e a impressão do Vitor, tá? Você tá ali dentro dos conselhos, obviamente, tu tem essa visão de dentro, mas a impressão que me dá é que essa discussão nunca foi técnica, ela é política. É totalmente política. Eu vejo assim, o doutor Rafael, que levantou a bandeira da cirurgia estética da face, e conseguiu, depois que infelizmente, o nosso conselho teve uma série de denúncias por desvio de verba, até 40 milhões, toda essa diretoria foi afastada e com isso ficou mais prático, ficou mais fácil de pautar as necessidades da odontologia. Esse doutor Rafael agora já é candidato a deputado federal. Sem crítica nem nada, mas tinha viés político, é claro que tinha. Com todo o agradecimento ao doutor Rafael, fez um brilhante trabalho dentro da odonto. E em contrapartida na medicina tem lá o doutor Francisco, que parece que ele faz faculdade de meter o pau em dentista, mas a gente vê que ele está ali falando das vacinas, do Fauci, e já eu estou vendo candidatura dele aí para alguma coisa também. Então tudo acaba no cunho político. Cara, tem muito dinheiro na mesa, né, Dieguinho? Tem dinheiro Quando na a mesa. gente olha para... Até trouxe uma estatística, olha que legal isso daqui, até pro pessoal de casa. A gente tem registrado hoje cerca de 7.800 médicos especialistas em cirurgia plástica. Registrado oficialmente, óbvio, né? Certo. E a gente tem aí em torno de 6.700 membros ativos ali da parte da odontologia que vem... Não, desculpa. 5.200, tá? 5,2 mil profissionais que possuem o registro de especialidade em harmonização orofacial. Então, assim, é uma reserva de mercado que está entrando que representa ali praticamente um pouco mais da metade do que os médicos estão dominando e tem um monopólio. Então, assim, cara, mexeu em dinheiro, mexeu no mercadinho que tá pondo dinheiro dentro de casa, que tá permitindo que o cara tenha aquela vidinha boa, pô, não tem como. Vai virar política, vai ter um debate que a última prioridade normalmente vai ser o paciente, né? Eu entendo, as pessoas têm que alimentar suas famílias, né? Sim. Antes de ser patriota, eu sou patriarca. Exatamente. Então a gente às vezes entende algumas coisas que acontecem, mas a gente tem que pôr a mão na cabeça e pensar que sociedade que nós queremos para os próximos 20 anos. Na verdade, o harmonizador facial ainda não opera. Tá? Foi criada, o Dr. Vitor, uma especialidade só para isso, alheia à bucomaxila, que já opera as cirurgias de face. E essa discussão vai muito longe. Mas aí o cara que não é dentista pode fazer? Quem que é o cara que vai fazer essa especialização? Eu não sabia disso. O dentista recém-formado ele pode fazer a especialização. São 3 anos, 80% prática dentro de ambiente hospitalar, ele vai sair CEOF, né? Cirurgia estética da face. O bucomaxilo, como já teve essa vivência, dentro de hospitais, residências, mais de 3 mil horas, às vezes 8 mil horas, já pode, teoricamente, estar liberado pelo conselho. E fica essa briga aí. Inclusive, a medicina tem que se preocupar com a própria medicina, porque o otorrino invadiu as cirurgias de face. Tá? E o cirurgião plástico ficou bravo, e por aí vai. A briga também é interna deles. A gente vê hoje, infelizmente, um plantão médico, quando você encontra, pagando R$800 por 24 horas de médico. Né? Vai chegar essa galera aí que tem mais condições, que está formando filho em medicina, se nós falarmos só financeiramente, pensando em plantão, vai demorar anos para poder, pelo menos, recuperar o investimento. Sim. Né? Então, a própria medicina também está se autocorroendo, e eu volto a frisar. É um problema mercadológico que está lá na ponta, está lá no MEC. Você falou da questão do financeiro, que aí junta com mais um tema aqui que é complicado, né? Que é essa relação aí do pessoal. Aí já não é só do dentista, né? Do pessoal da odonto, mas dos médicos. Aí vocês estão de mãos dadas, né? Que é a relação com os planos de saúde. Não é? Que é um problema também, né? Eu vejo isso. E aí eu quero abrir esse bloco aqui perguntando o seguinte, que aí é uma dúvida minha, e quando eu perguntei, o Vitor também tinha essa dúvida. Por que existe essa segregação de um plano, entre um plano de saúde médico e o odontológico? Por que um plano de saúde, ou a parte odontológica já não está integrada ao plano de saúde geralzão?
Muito boa a sua pergunta. O odontológico é uma parte mais frágil, né? Por quê? Porque não envolve risco de morte, saúde. Então, o odontológico ele sempre ficou ali como brinde do fechamento do plano médico. Não é, compra esse aqui e ganha o odontológico. E, infelizmente, o poder financeiro dessas empresas é avassalador. E aí pega o recém-formado, eu vejo restauração a R$ 14. A profilaxia a R$ 4. Olha, O repasse, você diz? O repasse, dentro do odontológico. Né? Aí, infelizmente, para que se preparar e investir tanto? Melhor vender chuchu na feira, né? Ver galera, movimento. Então, dentro da Buco é diferente. Como nós atuamos em hospital, o convênio que nós utilizamos é o convênio médico. Né? Então, a tabela TUS do convênio médico, a Buco Maxila ela tem essa atuação hospitalar. E também temos sido privados de N situações, materiais, a situação da verticalização hoje. O que é a verticalização, Pedro, Vitor? Para quem não sabe aí da audiência. Os convênios estão comprando os hospitais. Tá? Então, a Redditor pertence à Sul América, para quem não sabe. Tá? Vou botar o dedo na ferida. A 30% da Rede Santa aqui em Brasília pertence a Bradesco. E aí você tem todos os pilares na mão. Você tem o beneficiário, você tem a carteira dos planos de saúde, você tem o hospital. O profissional trabalha para o hospital, você dita o preço, você dita o que autoriza e o que não autoriza. Um dado interessantíssimo é que há 3 anos atrás o convênio tinha, os convênios, um lucro anual de 5 bi, tá? E de 3 anos para cá subiu para 25. Mas como foi reajuste da sinistralidade, vendeu mais planos de saúde, ou não estão cobrindo o que deveriam cobrir. É muito estranho isso aí. Inclusive, estava tendo ontem uma audiência pública com o Thiago Manzoni, Bia Kiss e a Cris, candidata a deputada, tratando desse ponto com um representante da Anvisa, representante da ANS, Agência Nacional de Saúde, que antigamente uma NIP resolvia um problema de impasse do paciente. Hoje a NIP é a mesma coisa que rastro de canoa. Infelizmente, a NIP não resolve mais nada e a judicialização, muitas vezes, mesmo com o êxito do paciente, o doutor Vitor pode falar isso melhor, o convênio não cumpre e fica lá rolando multa. Então, assim, de 5 para 25 bi. Eu vi esses dias a CEO da Unimed se vangloriando que conseguiu diminuir a sinistralidade da Unimed em 80%. Gente, isso para mim é motivo de vergonha. Eu estou atendendo menos o meu beneficiário final. Ela, como CEO, deve ser ótima, né? Contrataria ela para ser CEO da minha empresa. Mas para o beneficiário isso é ridículo, é horrível. Você falou da Unimed, né? E a gente teve um vídeo rodando aí na internet umas semanas atrás, né? De uma, se não me engano, uma oncologista fazendo uma denúncia, assim, não é só uma denúncia, né? Tacou no ventilador, nem sei o que deu disso depois, mas eu queria trazer esse vídeo aqui para a gente comentar, né? Para ver o teu ponto de vista sobre ele também. Você provavelmente viu esse vídeo, né? Vamos rodar aqui. Ou você paga para nós, aqui dentro da Unimed, este medicamento, ou você está fora. Nós temos uma cooperativa no Brasil, uma Unimed, de determinado lugar do país. Ela deu a seguinte ordem para os oncologistas. Este medicamentos para câncer são de alto custo, mais barato ali deve ser de 180 mil, vocês não vão prescrever. Não vão. Se o paciente precisar, dá um jeito. Prescreve qualquer outro, mesmo que não for tão eficiente. Vocês não vão prescrever, porque se prescrever, vocês estão fora. Não. Isso é tão brutal, nós estamos falando de oncologia. Isso é muito brutal. Mais brutal ainda é a chantagem que vem depois. Se o seu paciente, o doutor, entrar com uma liminar e conseguir esse medicamento, ou você paga para nós, aqui dentro da Unimed, este medicamento, ou você está fora. Eu gostaria que isso chegasse em todas as Unimeds. Por quê? Porque eu quero desafiar a Unimed a chegar até mim e falar assim, nós vamos te processar. Apresenta a prova. Aí eu quero apresentar. Mas eu quero apresentar com a imprensa. E aí o problema é todo deles. Ídola. E é sensível, né? Porque você vê, ainda mais dentro da oncologia, né? Eu tive, meu pai e minha mãe, né? Os dois morreram de câncer, então eu sei o que é enfrentar o câncer dentro de casa, né? E muitas vezes o plano de saúde travando, né, alguns exames, alguns procedimentos,
muitas vezes a gente precisou entrar com liminar, né, para que as coisas fossem cumpridas. Então, como é que é isso aí na tua cabeça, cara, essa relação, esse tipo de postura, esse tipo de comportamento aí vindo do plano de saúde, cara? Realmente, a gente trabalha dentro de hospital aí há mais de 15 anos, né, atuação hospitalar. E a coisa piorou muito com a pacotização. Então, realmente, eu quero começar essa fala dizendo que cirurgião não é santo. Muitas vezes prescreve mais do que deve. Muitas vezes coloca códigos a mais do que deve. E aí o convênio se aproveita, porque é muito mais preparado, tem toda uma aparelhagem de técnicos, para poder usar isso contra a classe. Com a pacotização, ela vai dizer o seguinte: doutor, você tem isso aqui para você usar. Fulano de tal fez a cirurgia desse jeito e deu certo. Beltrano, você mesmo fez a cirurgia há tanto tempo atrás e deu certo. Sim, convênio, mas as pessoas são diferentes. Um avanço de 5 é diferente de um avanço de 12. Tem casos que eu preciso de enxerto ósseo, tem casos que eu não preciso. Então o pacote ele ingessa a autonomia profissional dentro do material, ingessa a autonomia profissional na sua remuneração de código. Tá? E como o convênio hoje ele está caminhando para ter o hospital na mão, ter os pacientes beneficiados na mão e tudo na mão, né, ele consegue pacotizar absolutamente tudo. Antes, de acordo com a regra da ANS, né, que deveria ser voltar à normalidade desse país, é que a prerrogativa de escolha do profissional, cirurgião assistente, é do paciente. E a prerrogativa de escolha dos materiais, do ambiente, do porte anestésico, é do cirurgião. Eram regras básicas da ANS que não estão sendo mais cumpridas. Dentro do Conselho Regional e até Federal de Odontologia, temos uma frente hoje para poder combater os auditores, que muitas vezes você pede uma cirurgia em Brasília, mas quem audita é um auditor de São Paulo, que nem é bucomaxilo. Ora, então pede em São Paulo, quem audita é da Bahia. O que está acontecendo? Cadê o Ministério Público para investigar? Então, dentro do nosso conselho, nós temos hoje uma frente para regulamentar o Código de Ética, onde quem pede a cirurgia vai ser auditado por alguém da mesma praça, que se houver irregularidade, pode haver abertura, pelo menos de processo ético, né? Porque dentro do conselho, a nossa instância que a gente consegue é um processo ético, para tentar pelo menos frear um pouco, né? Porque é um copia e cola danado na hora de responder uma solicitação de cirurgia. E quem vai perdendo com isso é o paciente, com toda certeza, cirurgião perde autonomia, perde financeiro, mas que perde mais o paciente, que muitas vezes apela e desiste da cirurgia, e aí estoura um monte de foguete lá no convênio, com toda certeza. Aí tem a questão do tempo, né? O tempo está correndo contra, né, sempre o paciente, né? Muitas vezes a depender, né, da situação dele, né? Eu falo da bucomaxilo, né? Não é algo emergencial, agudo, paciente, né, por décadas respirar mal, mas essa questão da oncologia, ela é muito séria, e a colega aí bate no peito e fala: eu provo, manda vir. E ninguém mandou, né? Ainda não foi aberto. A princípio não vi aparecer nada ainda, né? É a máxima, né? Quem tem cu tem medo. Exatamente. Então, a gente precisa o quê? De uma frente grande. A gente não quer se politizar, mas tudo é política. Então, apoiar essa causa, né? Aqui em Brasília, Bia Kiss, Thiago Manzoni e Cris estão dentro dessa causa. Então, você, colega da saúde, médico, cirurgião, dentista, biomédico, farmacêutico, tá? Nós temos direção dentro da saúde, são esses 3 aí, que são firmes e combativos. Se vão ter êxito, não sei, mas tomara que sim. Maravilha. E, Dieguinho, me tira uma dúvida, cara. Se existe essa toxicidade, né, entre ali o profissional cirurgião, os médicos, o dentista, muitas vezes, em relação ao plano de saúde, por que ainda existe essa relação tão presente? É muito rentável? Como que funciona a parte de estrutura financeira entre o profissional da parte odontológica e o plano de saúde? Excelente pergunta. Vamos botar o dedo na ferida. A ortognática, que é a minha área, é uma cirurgia cara. Placas e parafusos importados em titânio grau 5. Eu tenho um poste anestésico que pede PIS, que é o monitorizador
neurológico ali para o anestesista saber o nível da cirurgia, às vezes monitorização de nervos. Então, tem cirurgias que o custo médico vai para R$100.000. Tá? O que é ruim do lado do profissional? Sobreindicação, tem que ser combatido. Tá? Não pode sobreindicar e todo mundo padronizar que tem que fazer aquilo e pedir, por exemplo, monitorização neurofisiológica para todo mundo. Do outro lado, o plano de saúde não pode engessar para cotizar. Porque é 100 mil, mas eu tenho toda uma gleuba que não usou. Então, percebam que, infelizmente, onde tem ser humano tem problema, né? Até dentro da igreja, que deveria ser algo mais idôneo, a gente vê problema. E para isso que existem os conselhos, agora mais atuantes, para tentar colocar um meio termo em cima disso aí. São valores altíssimos, muitas vezes o paciente paga plano de saúde para ter o benefício que está na tabela TUS, mas ele tem meio benefício. Quando tem, né? Eu vou te fazer até juntando, que foi uma questão que me surgiu agora, que até junta com outros casos, né, que a gente vê aí, que aí é uma pergunta que eu vou fazer para você, mas poderia fazer até para outras áreas da medicina. Por que você está falando aqui, uma cirurgia dessa, o custo médico pode bater aí 100 mil, né? E a gente vê, cara, alguns casos aí, porra, um medicamento que é fundamental para a sobrevivência de uma criança que tem um estado de saúde ali, que custa 1 milhão, 4 milhões. São números absurdos que, obviamente, um particular não vai conseguir bancar. O que faz com que isso custe tão caro? Você está falando aí de imposto, é o custo mesmo da tecnologia, é uma barreira de entrada que tem no país, né? Às vezes uma briga, né? A gente viu a briga aí entre a vacina contra a dengue, né? Japonesa, não, mas tem que esperar do Butantan, é uma questão de vaidade. Por que isso chega tão caro para a gente aqui? A minha informação, né, ainda é muito rasa diante desse universo muito maior financeiro das multinacionais aí. Mas você falou muito bem, né? Existem interesses maiores em absolutamente tudo. Tudo acaba no dinheiro e a saúde não é diferente. Então, a gente tem que apelar aí um pouco para cada um ceder, né? Cirurgiões cederem, olha, não vamos pedir enxerto em tudo. Vamos pedir só quando for necessário, não é verdade? Vamos pedir centro cirúrgico para tirar um siso fácil, um siso que dá para fazer tranquilo, né? E para outros não perderem. E o plano de saúde também, ele vai, né, trabalhar com as métricas deles e pensar um pouco no próximo. Quanto à vacina e medicamentos oncológicos, realmente a gente precisa de uma justiça, sei lá, mais contundente. Há 3 anos atrás eu via juiz pedir prisão de diretor de plano de saúde, hoje eu não vejo mais. Uhum. Porque às vezes me dá até a impressão daquela coisa de nem ser como é que chama? Alarmista, né? Ou aquela coisa da conspiração, né? Mas muitas vezes, eu acho que às vezes é mais rentável que isso de fato custe caro, né? A violência, por exemplo, é rentável. Talvez não seja interesse geral de um governo você acabar com a violência, porque a violência gira a economia também, né? Então eu não sei. O grande problema, gente, é até uma contribuição jurídica com a conversa, é que a gente torne um direito fundamental universal de acesso à saúde um negócio no Brasil. Porque tudo que a gente trabalha no Brasil, a gente está sujeito, em sendo um país continental e a gente já conhecendo aí a índole brasileira, né, a gente sabe como as coisas acontecem, ele é passível ali de corrupção em todas as fases do processo. E aí, quando a gente começa a trabalhar com direito universal, é aquilo que tem que ser garantido a todo custo, eu imagino que o Brasil ele deveria cobrar uma estrutura de fiscalização e de procedimentalização muito maior desses planos de saúde, porque eles pegaram para si a obrigação do Estado, muitas vezes, obviamente de forma remunerada, né? Mas a obrigação do Estado de promover aquele procedimento, promover aquilo que vai permitir com que aquela pessoa ela tenha um período de vida maior. Morrer todos vamos, mas é a manutenção da vida que é tutelada por esses planos. Então é muito complicado, porque, pelo que o Diego trouxe, é algo que eu não tinha pensado, eu achei super legal ele trazendo isso. Porque quando eu olho, então, agora, até sobre os olhos do Diego, para essa perspectiva, vamos fazer um meio a meio aqui, porque os dentistas e os médicos são tão responsáveis quanto os planos de saúde por a gente estar onde a gente está.
Porque se o cara coloca lá 30 códigos e ele vai usar um, para além de um direito universal, cara, o plano de saúde é uma empresa. O grande problema é que todo mundo procura o plano de saúde naquele momento mais frágil, que é quando você precisa de saúde. E aí a gente tem uma interpretação muito poética do plano. Cara, é uma empresa, ela tem que lucrar. Óbvio, está tutelando um direito da saúde. Então a gente fica nesse conflito jurídico. E aí, se o profissional não auxilia, vem aproveitar do sistema, é muito complicado, porque às vezes esse cara não tem a consciência que ao fazer isso, ele está deixando alguém morrer lá na ponta. Porque tem a reserva do possível, né? Eu acho que um excelente meio termo para isso, o que seria? O seguro-saúde. Então, o seguro-saúde como se fosse um seguro de carro. Você está ali pagando a cirurgia de catarata, sinistro de tanto, dividido em 24, 36 vezes sem juros. Né? Com um teto, como existe hoje a coparticipação dos convênios, está quase querendo chegar ao seguro-saúde, né? Que é com limite máximo de teto. Vamos dividir isso aí, né? Só que vamos dividir de uma maneira justa, porque os convênios lucrando 25 bilhões, né? Eu acho que essas, vamos dizer, franquias aí para, no caso de um eventual seguro-saúde, podem ser bem razoáveis, sem juros e bem divididas. Então, vamos parar de romantizar, como o doutor Vitor falou, a empresa plano de saúde tem que ter lucro. Se eu fosse dono de plano de saúde, eu ia querer ter lucro, obviamente, não é verdade? E promover saúde. Então, eu acho que para o futuro, se tiver uma discussão séria na Câmara e no Senado, melhorando seguro-saúde ou evoluindo esses planos com coparticipação, eu acho que é um caminho viável. Eu ia soltar mais uma de conspiração, mas eu não sei, às vezes eu achei engraçado, porque essa coisa de ser tudo tão caro, né? Claro, você vai condicionar uma parcela da população, porque a gente paga pela saúde 2 vezes. Né? Você paga através do teu imposto e você paga o plano de saúde. Então, uma parcela mínima da população vai ter condição de pagar um plano de saúde, enquanto a outra é condicionada ao atendimento público, né? Ao nosso teoricamente maravilhoso SUS, né? Que em teoria é muito bom, mas na prática a gente sabe que não é assim que funciona. O que acaba também mantendo aquela coisa do curral eleitoral, né? Então você condiciona a larga parcela da população ao SUS e mantém essas... Aí você vem com os discursos, e essa semana eu já vi uns planos de governo aí, eu não sei se vocês chegaram a ler, mas tem uns aí meio capenga, xoxo, com as mesmas propostas, as mesmas repetições e mais 4, a tentativa de manter por mais 4 anos esse sistema aí que já vem há 20, 23 anos, né? Então, mas é mais uma conspiração aqui da minha cabeça. Olha só, meu irmãozão, a gente trouxe, tá, voltando para a coisa da harmonização ali, né, que aí a gente está falando aqui de forma técnica, o lado dark, o lado pesado, mas muitas vezes essas harmonizações acabam virando meme também. E a gente sempre tem umas dinâmicas aqui, né, e a dinâmica que a gente escolheu hoje aqui foi para que você reaja com a gente, para a gente ver o teu ponto de vista de alguns resultados de harmonização. Que a gente sabe que tem umas coisas, a gente tem umas coisas meio absurdas, né? Mas vamos colocar uns vídeos aqui, eu vou começar até pelos mais leves. Porra, tem uns aqui que, porra, excelentes, né? Quer começar pelo pior ou pelo melhor? Uai, vamos pelo pior? Então vamos embora, vamos aqui já pelo... Já chega metendo o pé na porta. O pior aqui é até difícil definir qual é o pior, né? Mas vamos lá. Esse aqui, eu confesso que eu acho que, eu não sei se nego meteu filtro, alguma coisa assim, eu até cheguei a ver um filtro, mas ficou a cara da Xuxa, né? O que você achou disso aqui, cara? Cara, o Eduardo Costa. Eduardo Costa. O Eduardo Costa é a verdadeira metamorfose ambulante. Era enorme, né? Ele tava grande. Teve uma época que ele falou que não sabia se era homem, se era mulher, que ele tá em dúvida. Lembra disso? Porra, eu não lembro, desse eu não lembro. Cara, o Pedro às vezes tem essas reflexões também. Como é que é? O Pedro tem essas reflexões diretas aí, isso é normal. Eu acordo me questionando isso. É livre, né? O país é livre.
Então, É um país para sucessivos, tem época que ele tá bombado, o Eduardo Costa, tem época que ele tá slim, né? É o cabelo grande, agora rapou. Eu não sei, eu acho que o Eduardo Costa, ele engaja bem com as mudanças de face, né? Assim, mas e aí, esteticamente? Pode falar, Vitão. Fala, Vitão. Velho, eu olho, eu sei que ele pesou a mão, tá ligado? Assim, não é o mais feio que eu já vi, mas ali, pô, parece que tá até torto, né? Às vezes faltou até uma régua ali na hora de fazer. Isso aí é legal. Quero pegar esse gancho, porque a galera que preencheu muito, ficou com cara de bola, começou a reverter com ácido hialurônico, não consegue reverter tudo. E aí a galera tá partindo pro lifting deep plane. Deep plane é plano profundo, seria o lifting. Só que quando existem muitas intervenções, tem muita fibrose. O cirurgião não consegue achar o plano certo com muita facilidade. Consequentemente, molesta o nervo facial. Então, o lado direito aí do Eduardo Costa está meio paralisado, que provavelmente molestou, provavelmente vai voltar, com certeza ele fez um excelente cirurgião. Essa é a teoria, tá? Estou só fazendo análise do que eu estou vendo aqui, não sei de nada. E aí está com o lado direito ali meio paralisado, mas melhorou diante de todo o volume que ele tinha. Então vai vir uma parcela enorme de pacientes harmonizados, que cresceram cara de bola e vão agora cair no deep plane, e uns vão ficar muito bons, já tem acontecido aí, e outros vão ter paralisia por causa da fibrose, não achar o plano certo. Pois é, Diego, fica a dúvida aqui, velho. O cara meteu ácido hialurônico pra caralho, fez aquele projetaço e tudo mais, isso aí, porra, absorveu água, ficou horroroso. Para ele reverter isso, ele vai meter uma hialuronidase ou ele tem que fazer um procedimento mais invasivo? Então, vai meter a hialuronidase primeiro, vai, sei lá, na melhor das hipóteses, conseguir atingir 50%. Precisa drenar pesado com fisioterapia, para aquilo ali, quem sabe, atingir os linfonodos e sair. Eu tenho um paciente que fez ácido hialurônico há 5 anos atrás em bolos e está sendo expulso aqui na região dos linfonodos, a gente vai tirar cirurgicamente. Então, assim, cada caso é um caso para resolver. Né? Onde que está o plano, se está profundo, superficial, isso também influencia. O ideal é fazer uma ressonância magnética e ultrassom para a gente tentar fazer, às vezes, em 3 etapas, não em uma só etapa. Então, fica o meu conselho, assim, do fundo do coração. Não faça nada irreversível, seja o que for, né? Tem que ser reversível, e a verdade é que o ácido hialurônico não é tão irreversível assim. PMMA nem vou falar, né? Isso aí já foi... Não, isso é loucura. Superável. Mas o ácido hialurônico não é tão irreversível assim. E aqui eu vim para falar sem mimimi mesmo, mando cancelamento, mas eu tenho certeza que a maioria aqui quer a verdade, quer escutar isso aí. Agora, pô, meu irmão, isso daí me impressionou, eu não fazia ideia, porque para mim ele era completamente expulso em pouco tempo, entendeu? Não tem, e hoje os artigos já estão mostrando, com várias ressonâncias magnéticas, que ele faz aumentar e espalha, né? Então, meu amigo Eduardo Costa, eu sou muito fã do Eduardo Costa, né? Adoro as modas dele, já bebi, chorei muito ao som de Eduardo Costa, desejo toda a recuperação para o nervo facial direito dele, tenho certeza que ele vai superar mais essa, e vamos aguardar a próxima transformação. Né? E se quiser, né, o Dieguinho, cantar de canto aqui com a gente, né, pode vir. Como o canto não tá funcionando, ele canta com o outro, a gente resenha aqui e vamos embora. Vamos lá, vamos seguir o próximo. Transformação do Estênio Garcia. Ainda tem a surpresa, ainda tem o mistério, olha lá. Ficou ridículo, velho. Eu vou deixar correr o mistério, ou acelero. Ó, era antes... Pô, beleza, ele tava velho. Tava, não, tá. O Estênio deve estar com uns 80 anos. Ah, daí pra mais, hein? Antigo. Surpresa. Lá. Uau. Rapaz, ficou a cara do Dedé Santana com Zacarias, não ficou uma mistura dos dois. Eu não tinha visto. Não, nessa época eu achei que ele tava fazendo propaganda da bolacha Traquinas, velho. Cara, e o farol aqui do B.I.G., hein? Nossa, o LEDzão. Aquilo ali é automático, enxerga tudo. Não precisa de cirurgia de catarata, não, tá maluco. Ele é acima da curva, né? Tem aquelas práticas lá, tântricas, que ele faz sei não, mano. Então, acho que o colega pesou a mão aí, né?
Não ficou legal, não. Espero, Deus, que não tenha sido um dentista, para não queimar. Ficou um negócio assim. Não, aqui eu acho que é um erro claro de pessoas em treinamento. Certamente o profissional ali que faz toda a gestão fez a recomendação de 1 ml, a pessoa lá na ponta entendeu 1 litro. E aí o resultado tá aí. Pelo menos as rugas subiram, né? Pô, não tem nem jeito, né? Ele fica com medo de arrebentar, né? E raspar a cabeça atrás, volta tudo aqui, né? E fica muito liso, né? Tem que estar tirando o óleo, porque eu acho que brilha muito. Ô, Dieguinho, que essa cara de... essa bexiga, essa pinhata de festa de aniversário aí. O cara já idoso, não, porque ficou uma bosta, vamos ser justos aqui. Esse cara, o ácido hialurônico não sai, fudeu, porque um cara desse aí para tirar isso daí tudo do rosto é complicadíssimo. Cara, eu ia precisar se fosse para eu avaliar, pelo menos umas 2 semanas para refletir num rancho com muito exame, para ver por onde começa para reverter, porque, não sei, né? Tudo tem... 2 semanas de caminhão-pipa, né, para puxar, né, para drenar. Cara... não sei. Não sei detalhe para chapa, né? Detalhe para faceta aí, né? Ô, Pedro, e se a gente traz aquele profissional do último vídeo, aquele coach que suga a alma, será que ele não resolve aí o problema do estênio? Pelo amor de Deus. Aquele me aterrorizou à noite, cara, no sonho. Ele é bom, viu, velho? Nossa. Vamos lá, vamos ver o outro aqui. Latino é outro, meu irmão. Que porra. Cara, latino ficou muito ruim, né? Principalmente essa curvinha aqui, ó. Do Jaws. Aqui, né? Como é que ele era? Eu não sei como é que ele era. Deixa eu ver. Ficou parecendo o Kiko, cara. Cara, então, não sei por que deixou o Jaws aqui, ó. Preenche tudo, então. Faz logo o Buzz Lightyear. Né? Sim, ficou. E aí ele ainda delimitou com a barba, assim, para chamar mais atenção. Eu não sei, eu acho que é a estratégia de marketing aí para, sei lá... E é engraçado que aí tem a sobrancelha do estênio também, né? Que é padrão isso? Essa sobrancelha de gaivota, assim? É o brow lift, né, cara? Tira um pedacinho de couro aqui e manda o... para abrir o olho? Fox Eyes, brow lift, tá na moda isso aí. É cirúrgico, é difícil. Ou filme. Porra, se eu fizer a minha, fudeu, né? O tamanho da minha. Olha isso aqui. Caralho, ô Pedro, eu vou te mandar uma foto aí, eu não sei se é possível, mas se for, tem uma foto dele aqui no pós-cirúrgico, ele tá parecendo o Mickey do capeta. Dá uma olhada. Peraí que eu vou te mandar. Cara, eu nunca vi uma coisa tão ridícula igual essa daqui, velho. Pô, pera aí, vamos tocando, eu te mando aí, se em algum momento der certo, a gente tenta. Vamos ver um próximo. Porra, esse aqui eu achei bom, cara. Esse aqui eu achei bom. Ficou bom. Cadê o Raul Gil, né? Eu tiro o chapéu. Sim, ficou natural. Lá. Porra. Cara, a Virgínia é empreendedora, né? Onde ela bota a mão, a coisa acontece. Não é? Vira ouro, né? O Vini é ortognático, né, Diego? Então, acho que não. Deveria, né? Deveria. Eu digo assim, o caso clínico, né? Porque ele tem um queixinho lá atrás, quase nas costas. Mordida aberta anterior, respira pela boca, provavelmente foi uma criança que respirou pela boca. Não sei se chupou dedo, mas tem todo tipo de que chupou dedo. Eu fiz até um post comparando o Vini Júnior, mordida aberta, com uma paciente minha que fez ortognática. E claro que a ortognática trabalha os ossos da face e entrega uma estética melhor. Porque aí a gente tem o Vini Júnior estático. Agora eu quero ver o Vini Júnior dinâmico, conversando, se não limitou os movimentos dele, né? De qualquer maneira, foi muito bem feito. E uma coisa interessante é o seguinte: como é que um jogador desse, que eu acho que deve ser 1 milhão a hora, né, para fazer uma ortognática e fica 3 meses sem jogar bola? Porque não dá pode para saber. Né? Então, quando ele for se aposentar, tomara que a nossa equipe ainda esteja atuando e possamos fazer a ortognática para ele. E Diego, cara, quando eu olho aí pro projeto dele, tu acha que isso daí foi tudo ácido hialurônico ou tem algum processo a mais assim que o pessoal tá fazendo hoje? Foi ácido hialurônico, com certeza teve tração com fio, né? E ácido hialurônico no plano certo. Isso é que é o mais importante. Plano muito profundo fica bola, plano superficial dá nódulo. Excelente profissional. Não sei o que aconteceu, que fechou a mordida dele, se ele trocou as lentes.
botando um pouco maior. Ou deu uma roubada na foto, fez aquela foto assim. Sei. Né? Aqui para baixo tá com a mordida aberta e a foto aí. Essa foto aqui mesmo já é outra pessoa, né? Aí, o profissional mandou bem aí na harmonização, parabéns. Pois é, o Diego, você falou um negócio interessante, tem duas dúvidas. A primeira, ele é o caso ortognático, provavelmente. Se não atrapalha ele trabalha com a respiração o tempo inteiro, ele tem que dar os sprints e tal. Ele não seria mais eficaz no esporte que ele é profissional se ele, né, tivesse as vias mais abertas, ou tô falando merda? Totalmente, respirar melhor, puxar melhor o ar. Eu tenho certeza que, alô vocês, empresários de jogadores promessa, vamos operar antes de ir para o Barcelona, viu? Antes de ir para o Real Madrid, que com certeza o desempenho vai ser maior. Mas depois de consagrado, muito dificilmente, né? O Pedro, talvez ali, acho que o Cássio, o goleiro do Corinthians fez, hein? Eu tive essa informação. O Pedro do Flamengo, o Cássio, enfim, tem vários aí que são meu sonho de consumo. Não, a gente cara, tem... Pode falar. Tá, eu vou trazer até antes da hora, porque não tem como eu perder esse time, isso veio na minha cabeça, é brilhante, a hora que eu falar, vocês me contem se é ou não, tá? Mas Diego trouxe uma informação aqui que eu acho que ela é pública. Provavelmente o Vini Júnior chupou o dedo e por isso ele tem esse queixinho nas costas. Calma, Vitor. Você aí, meu amigo, com queixinho calma, Vitor, calma. Se você não quer que pensem que você está chupando coisas ali que eu não vou levantar, eu não vou levantar essa bola, tá? Fica no imaginário coletivo aí. Mas, pô, procurem o Diego, isso pode preservar, inclusive, a sua reputação pública, tá? Então, posso pôr uma grade. Pô, é claro, calma, se for chupar, Moreno. chupa com moderação. Se não, Diegão. Fechou? Olha o jargão aí. Eu sabia que isso ia passar pela... Quando falou de chupar, eu já falei, puta... Não, eu não deixo passar. eu vi a cabeça do Vitor, eu falei, lá vem merda. Ó, tem um outro caso aqui que é maneiro também, que esse, eu acredito que é o próximo aqui, que é assim, mudou de Chimbinha pra Brad Pitt. Olha isso aqui. Esse aí nasceu de novo. Então. Olha isso aqui. Bom demais. É claro que tem um visagismo aí, né? Galera, fazer propaganda aqui do Thiago, nosso cabeleireiro, que ele estuda muito o visagismo. Então ele é profissional em corte curto e barba e tal. Olha essa barba tá milimetricamente ajustada. Então, não existe mais barbearia, né? O negócio é um centro de projeto facial sensacional. Então, minha salva de palmas a esses profissionais que delimitam essas barbas, que acho que 40%. Agora aí tem rinoplastia, tem autoplastia, tem ácido hialurônico no plano certo, tem a posição de cabeça, que ficou excelente. Nota 10, sensacional. Não sei, volto a repetir, dinamicamente como que ele está. Sim. Isso aí eu acho que as pessoas têm que avaliar antes de fazer uma harmonização full face. Mas nota 10. Esse ficou excelente, né, cara? Projeto útero de mãe. Voltar, deixar ele mais uns 9 meses, depois tirar da forma certa. Porque parece que na primeira foto ele nasceu pegando fogo e as apagaram na paulada. Aí voltar e falar, agora vamos fazer certo, né? Realmente pior que brigar com mãe por causa de mistura no Natal. Exato, CPF novo. E aí, ó, mais uma dica do Diego, eu vou pontuar todas aqui. Não adianta harmonização se você não tiver um bom profissional que fica atrás. Então vá ali no seu barbeiro e peça para ele fazer um bom trabalho também. Cara, isso aí, cara. Né? Isso é aquele cara dos Jogos Mortais? Não tem? Não é? Agora isso é o quê? É o efeito de pós imediato? Isso é o inchaço ou... Então, eu acho que o lábio ainda está inchado, não sei, mas eu acho que isso é coisa da cabeça da pessoa, sabe? Porque não é possível. Tem que ir psicólogo. É um transtorno de imagem, assim, ou quer engajar mesmo, sei lá, nada contra. Mas eu acho que ela mirou na Gisele Bündchen e acertou o Blastoise, né, do Pokémon. Olha o comentário, vocês viram esse gif aqui, essa fotinha no comentário? Blastoise. Ó, velho, igualzinho, virou um sapo, ficou ridículo. Agora, aquilo ali pode ser reação também, né, Diego? Então, eu acho que isso aí é mão pesada mesmo, escolha da paciente, maluquice, se é o que ela queria, ela teve.
Espero que ela fique feliz com isso e depois correr atrás para desfazer isso aí. Nossa, cara, ficou muito feio, ô, Dieguinho. Não dá não, velho. Ó, e assim, Diego, tu trouxe uma parada... Porra, aí é foda. Trouxe uma parada que é interessante, né? Tu que tá nessa área aí de estética e tudo mais. Tem muita gente com distorção da própria estética. Como é que tu faz essa gestão, velho? Às vezes o cara já é esteticamente bem posicionado, é um cara bonito, é uma mulher bonita e tudo mais, mas é aquele cara que nunca tá satisfeito e acaba acontecendo ali com o acúmulo, né? Essas aberrações, assim, muitas vezes. Eu tenho dois principais problemas dentro dessa área. O problema do supersimétrico, que ele vai espelhar um lado no outro, botar na inteligência artificial e fazer você reproduzir aquilo que é impossível. E eu tenho o problema do mais 1 ml. Então, o profissional, o que ele tem que fazer? Ele tem que se posicionar, né, em detrimento ao dinheiro. Então, a gente tem que falar, não vou te dar mais 1 ml, você procura outra, que é o que vai acontecer. Mas eu estou pagando. E às vezes você está com boleto, cara, para pagar, você precisa remunerar. Aqui é sem mimimi, né? E muitas vezes, infelizmente, o profissional acaba pesando a mão, aquele dinheiro ali na hora fez diferença, mas depois a queimação de filme, né? Porque o paciente, ele não sabe a diferença do remédio para o veneno. E muitas vezes essa diferença está em 1 ml de ácido hialurônico. E, pô, meu irmão, o seu trabalho, ele é móvel, né? É. O cara que fez essa demonização aí, agora ele só vai ser contratado para exorcizar a igreja, porque o que ele fez aí foi realmente a encarnação do Beelzebub. Pois Então, é. um trabalho acaba com a tua carreira, velho. Se ainda tivesse o trem fantasma, lembra? Nos fax, ela poderia participar. É loucura. Eu tenho... Mas isso é importante, né, cara? A gente ter a consciência que a nossa profissão, ela é de décadas. Então, esse 1 a mais é melhor você deixar de ganhar e não queimar o filme, né? É muito melhor. Esse aqui também é outro caso de sucesso, né, cara? Cara, esse caso é sensacional. Sensacional. Feito por um excelente harmonizador, cirurgião dentista, né? O qual que eu sou muito fã, certo? E só que tem um detalhe, ninguém conta. Isso acontece muito na minha área, então segura essa. Ninguém fala que esse cara fez cirurgia ortognática antes da harmonização. Ah, esse é o pulo do gato, meu. Então, primeiro você faz a terraplanagem, né? Coloca as paredes para depois colocar o blindex, o grafiato, etc. Então, às vezes, assim, a galera esquece, sabe? Até aqui dentro da minha galera aqui, que às vezes não vou mencionar nomes, sabe? Mas mostro o antes e depois ali que a harmonização é sensacional. Eu sou harmonizador, eu sou especialista em harmonização facial, ortodontista, enfim, é sensacional. Mas para grandes preenchimentos, assimetrias esqueléticas, a ortog vem antes. Então aí tem ortognática, tem o visagismo, tem o cabeleireiro, tem rino. Olha onde está o olho, ó, olha o a olho dele tá diferença. diferente. Cara, como é que você joga esse septo pro outro lado cutucando ácido? Não, impossível. Não tem jeito. Então, tem uma série de cirurgias, né? Olha lá, ele não tem selamento labial no inicial, né? Loucura, né, cara, o projeto desse aí. Mas, porra, que trabalho fantástico, né? Parabéns aí a todos os envolvidos. Olha, eu vi, tem dieta, tá? Dieta, tirando carboidrato, treino, suplementação vitamínica. Então, ó, nutricionistas, biomédico, fisioterapeuta, toda a área da saúde junta entrega isso aí. Entrega excelência. Cara, muito bom. Muito legal. Muito bom. Esse é, para mim, o caso do ano, viu? Parabéns. E assim, a parte de cima ali, né, o terço superior, cara, que transformação também, né? Porque a parte de baixo, ele jogou ortognato, você projeta. Agora, muitas vezes, mexer aqui é difícil, né, cara? Sim, então teve, acho, né, que tiveram preenchimentos em lugares estratégicos, no plano certo, sensacional. Nota 10. O melhor hoje, certamente. Com certeza, dos que eu já vi, melhorzão mesmo. Assim, o do Léo Pereira também ficou sensacional, né, cara? Ficou. Os de Hollywood também, a galera que fez Lift, né? A Sandra Bullock, aquela outra. Tem aquela Anne Hathaway que eu não sei o que faz, que a mulher não envelhece de jeito nenhum. Dizem que ela é Diabo Veste reptiliana. Prada. Pois é. É meio doideira.
Diegão, só te agradecer, meu irmão. Acho que ainda tem assunto aqui pra gente ficar horas falando, né, cara? A gente vai jogar aquele tênis e depois a charutada. Não recomendo charuto, como dentista, Sim. mas é uma delícia. Com conhaque. Isso Eu vou te aí. falar, pelo que a gente tá vendo aqui, nenhum tipo de charuto, porque o de carne vai te tornar ortognático. Então presta Tu gosta de atenção. charuto, Vitor? Tu gosta de charuto? Então, aí, aquele que acende, aquele que aguenta 5 minutos de fogo na ponta, eu gosto. Os outros não sou tão fã. Tu gosta de charuto com fogo na ponta, né? Ele tem que ficar Tá parado 5 certo. minutos com o isqueiro na ponta. Se Tá der, certo. aí eu gosto. Se não tiver fogo na ponta, você não quer. Não, tem que aguentar o... Calma. Ó, brincadeiras à parte, uma última dúvida bem pontual, Pedro, que eu realmente fiquei muito curioso com isso, talvez seja a dúvida aí. Lá vem. Não, essa é séria. O Ah. cara que, por exemplo, o Pedro já fez preenchimento com ácido hialurônico, eu já fiz, certamente você já fez, muita gente aqui que está assistindo a gente já fez. Por quê? Ponto importante, gente, a gente já vem batendo aqui no martelo. Algumas vezes nos últimos episódios, quem fala que o belo não existe é porque não tem condição estrutural financeira para fazer isso agora e tudo bem, às vezes o cara está edificando, ou é aquele cara que ele não se preocupa e ele é horrível, normalmente, tá? Porque o belo vende, a tua forma de posicionar vai te abrir portas, então, assim, tudo que é esteticamente bem apresentado vai ser melhor recebido, tanto para venda quanto para qualquer coisa que for fazer. Óbvio, sem que a gente utilize disso como sendo o único elemento. Essa é uma das armas que a gente vai utilizar para se posicionar de forma correta. Então, muitos profissionais já fizeram. Eu já fiz, Pedro já fez, Diego. Então, assim, para essas pessoas que já, em algum momento, já fizeram a aplicação ali de ácido hialurônico, e até descobrindo essa informação nova, tu acha que é interessante que essas pessoas façam uma ressonância, conversem aí com profissionais, né, bucomaxilo, aí pessoal, até o próprio médico, que é especialista em estética, para entender se isso está no lugar certo, se saiu, se exige alguma intervenção, ou o cara espera incomodar e depois vai olhar? Como que tu vê isso? Excelente, eu nunca tinha pensado nisso, para falar a verdade. Né? Fazer uma coisa preventiva, mapear, sei lá, cada ano fazer uma ressonância e ver se aquilo está migrando ou não, e, entre aspas, interceptar antes que ele vá para uma região indesejada, né? Eu acho que é uma excelente ideia. Você criou aí uma nova modalidade de tratamento. Ô, Dieguinho, a gente está aqui para criar produto. Pode lançar já, vamos para cima. Vou fazer uma Protocolo Vitor Paiva. É isso. Já tem 2 clientes, só marcar a gente já vai levar as ressonâncias aí. Vamos vigiar, porque se estiver migrando, a gente intercepta. Se estiver no lugar... Porque, pessoal, isso não é uma regra. Não é que vai migrar, ou que vai aumentar. Tá? Pode. E quando pode, né, infelizmente, a gente tem que pensar 2 vezes antes de meter 25 seringas na cara. Eu não sou o dono da verdade. Eu tenho certeza que a moça ali dos Jogos Mortais, ela está super feliz com o tratamento dela. Né? E eu acho que o mais importante é ser feliz. Eu também não sou o exímio que não faz um caso que poderia ter sido melhor, que não quer repetir e que não faz uma autocrítica, né? Como aqui é um pod diretão, sem mimimi, então estou dando só as minhas humildes opiniões. Mais sinceras opiniões. Agora, isso daí é rentável. Aquela mulher tá ganhando uma grana assustando criança em festa junina, festa Halloween. Isso aí é... Família de 6 ali. Precinho para família de 6. Diegão, a gente sempre deixa aqui um conselho de quinta. Então, a pessoa que não tá respirando legal, tá roncando... ou até uma questão estética mesmo, tá incomodada, né? Ou tá sofrendo lá com a apneia, qual que é o teu conselho de quinta para ela, cara? Galera, conselho de quinta, diquinha de ouro, é procurar um profissional da saúde que trate de respiração. Então, quem? O otorrinolaringologista, o pneumologista, o cirurgião bucomaxilo, tá? Que o ronco, ele é um problema social, vai incomodar ali o parceiro ou a parceira. Certo? Mas o ronco esconde muitas vezes um céu da boca flácido, uma carne no nariz, um septo muito desviado ou uma via aérea estreita. O que fazer? Quantificar em números esse ronco e essa apneia. Polissonografia. O que fazer? Tomografia.
para ver as vias aéreas. Então, a verdade é libertadora. Eu tenho pacientes que fazem uma avaliação comigo e só vão operar 3 anos depois. Às vezes, aquele ano ali é o ano de viajar, é o ano de curtir a filha recém-nascida, a mulher engravidou, né? Respirar bem à noite é ter um excelente dia, né? Memória, cognição, humor. Então, vamos cuidar do nosso sono, que é tão importante quanto a alimentação e tão importante quanto o exercício físico. Essa é a minha dica aí para o nosso querido podcast. E observar as crianças, né? Que você falou da questão da criança, eu já pensei que a minha filha tem 3 anos, né? Já vou ficar ligado, já vou dar uma olhada nisso. Boa, boa. E às vezes a criança está rangendo, né? Antigamente o pessoal falava que era verme. É bom dar verme para esse menino. Uhum. É bom levar um profissional, fonoaudiólogo, ortodontista, pediátrico. Então, a união das classes da saúde, com menos vaidade, a gente consegue resultados maravilhosos, como passaram aqui. Não é verdade? Show de bola. Vitão, consideração final? Conselho de quinta, pessoal, vamos lá. Você curto e grosso, porque o Diego já trouxe a parte séria, então eu vou vir no alívio cômico. Cuidado, porque quem dorme com a boca aberta recebe surpresa. E esse é o teu caso, procure o Diego e resolva o teu problema. Valeu? Os nossos conselhos são Pedrão. sempre de quinta categoria mesmo, né? É de quinta série total. E o meu é acompanhe Diego Coelho. Vai lá no Instagram, Dr. Diego Coelho, não é isso? A vosso dispor, com muita humildade. Você hoje você atende aonde? Você atende Brasília, Goiânia? Isso, nosso consultório fica no Júlio Adnet 709 Sul, na Asa Sul, também em Vicente Pires, Odontofácia Rua 8. E em Goiânia, nós temos coworking e, de vez em quando, fazemos cirurgias, pacientes que nos procuram online e está mais perto de Goiânia do que de Brasília, e entre outras questões que dá mais um outro podcast enorme. Show de bola. Acompanha o Diego lá no Instagram e vai lá se consultar com ele. Vai lá resolver os teus problemas de boca aberta. Conselhos de quinta. Conselhos de quinta, gente, mais uma vez, obrigado. Semana que vem a gente tá junto. Não se esqueçam, os vídeos vão ao ar toda quinta-feira, às 20 horas. Dá o like aqui, dá a porra do like. Se não der o like, aí o YouTube acha que não serviu de nada essa conversa, que a gente tá 1h30 conversando aqui. Então deixa o like aqui para mostrar para o YouTube que foi um conteúdo relevante. Se não foi relevante, se não serviu, faz o quê, Vitão? Manda mesmo assim. Aí você manda pro seu inimigo. Fala, porra, odiei esse vídeo. Cara, vou mandar para ele e falar que é interessante. Aí, olha, tu tá prejudicando aquela pessoa que realmente tu não gosta. Então, isso. De qualquer maneira, envie o conteúdo para bem ou para mal aí. Eu sempre brinco, né? O Conselho de Quinta, ele é sempre voltado para um projeto social muito importante. A Paula odeia que eu falo isso, mas projeto social é para ser divulgado, gente. O Conselho de Quinta ajuda 2 famílias que são muito carentes, que é a minha e a do Pedro. Então, compartilhem para que a gente esteja aí cada vez apto a trazer um conteúdo melhor e trazer essa dinâmica divertida aí para vocês todas as quintas. É isso. Se não fez sentido para você, manda lá pro teu inimigo e vai assistir vídeo lá do rancho do Carlinhos Maia, do pessoal ali na porta, esperando para falar com ele e tomando o fecho dele, ele passando reto. Beleza, semana que vem a gente tá junto, segue lá no Instagram também, Conselho de Quinta PDC. Diegão, mais uma vez, obrigado, meu irmão. Porta sempre aberta, sempre bem-vindo aqui. Vamos voltar a bater papo mais pra frente. Muito obrigado. Valeu, gente. Desculpa qualquer coisa. Imagina, de maneira alguma. Valeu! Um abraço. Forte abraço para todos. Até quinta-feira. Valeu!